Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Você já usou IA alguma vez para gerar imagens? E, se sim, como você se sentiu com o resultado? Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser apenas um conceito futurista para se tornar uma ferramenta presente no nosso dia a dia. Como exemplo, o ChatGPT, que sem dúvidas foi uma das maiores revoluções do assunto. Era certo de que em algum momento a IA evoluísse mais uma vez, começando a gerar imagens, sons e vídeos. E bom, esse momento chegou. Com apenas algumas palavras, hoje é possível gerar imagens impressionantes no estilo de anime, criar monstros que parecem ter saído diretamente de um novo jogo da franquia Pokémon, ou até montar cenas dignas de um filme do estúdio Ghibli. E isso tem gerado um verdadeiro boom na internet. Mas será que isso é bom? É ruim? E o mais importante, qual o impacto real dessas IAs generativas no universo Pokémon e nas artes de anime como um todo? E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Desde que eu me lembro, eu sempre desenhei. Era algo que pra mim fluía naturalmente. Óbvio que não eram obras-primas, mas conseguiam passar a informação de uma forma um pouco melhor do que a maioria das crianças à minha volta. E foi ser bom nisso que fez com que eu continuasse e me tornasse um artista. Pois é, se você me conhece só por aqui, eu faço Pokémon para vender desde antes do Papo Monstro, e inclusive postava algumas criações na casa do Smeargle no Facebook. E isso é um ponto muito legal para ser abordado, porque lá há artistas de todos os níveis, de iniciantes até experientes, mas também há pessoas que não desenham, que gostam de Pokémon, que possuem ideias em suas cabeças, mas que não possuem nenhuma habilidade. Vale deixar claro que a página possui regras bem rígidas com relação à originalidade das artes, e por isso essas pessoas nunca fizeram um post sequer. E é aí que entra a IA. Uma das principais mudanças que a IA trouxe é a democratização da produção artística. Calma, não atira pedras em mim ainda só por conta dessa frase. Eu sei que ela já foi usada em outros discursos, mas me escuta primeiro. Antigamente, para imaginar o seu próprio Pokémon, criar uma nova região ou fazer uma ilustração no estilo anime, era preciso ter habilidade com desenho ou design gráfico. Hoje, com ferramentas como Dolly, Midjourney e outras, basta uma descrição detalhada de sua ideia e pronto, seu Pokémon está ali com cores vibrantes, sombra, textura e tudo mais. Inclusive, houve uma treta com relação a isso em um concurso de artes de TCG de Pokémon, onde algumas pessoas foram desclassificadas por usar artes feitas com IA. E, polêmicas à parte, convenhamos, isso é incrível. Isso permite que mais fãs participem ativamente do universo Pokémon, mesmo que ainda não tenham artes que se encaixem perfeitamente na proposta, mas conseguem transmitir sua ideia parcialmente de uma forma visual. E vai muito além do fandom. Hoje, youtubers usam IA para criar thumbnails atrativas, avatares personalizados e até imagens de apoio em seus roteiros. Inclusive, eu já usei isso. E mais de uma vez. Criadores de jogos fangames e hacks usam IA para gerar ideias visuais mais rapidamente. Em resumo, a IA está permitindo que mais pessoas criem mais conteúdo, o que fortalece a comunidade. Mas, como quase tudo na tecnologia, esse avanço também traz desafios. Se uma IA gera uma arte no estilo Pokémon, de quem é essa arte? De quem treinou a IA? De quem escreveu o prompt? Da IA? Ou dos artistas cujos trabalhos serviram como base para o treinamento? Essa é uma discussão delicada. Muitos artistas se sentem ameaçados, afinal, passaram anos desenvolvendo técnicas e estilos que agora podem ser imitados em segundos. E pior, sem o crédito de que foi a sua arte a estudada para que a IA gerasse algo novo usando a mesma estrutura. E é por isso que, em meio a tantas trends que surgem, como artes no estilo da Disney ou do Ghibli, vemos pessoas que fazem post declarando que não vão participar da trend, pois valorizam o trabalho de artistas reais. E isso acaba escalonando. Opiniões diversas começam a gerar brigas, atritos e afastamentos irreversíveis. E eu realmente acredito que até eu terminar esse vídeo, eu vou ter perdido seguidores,
bem como vou ganhar outros. A minha intenção não é mudar a forma como você pensa. Eu acho que eu nem conseguiria, mas talvez trazer outro ponto de vista para algo que gera tanta polêmica. Muito do ódio e do medo que as IAs geram em artistas está ligado à substituição de funções. Por que alguém contrataria um artista para fazer um mascote para sua marca, pagando altos valores, em alguns casos, uma porcentagem em cima dos produtos vendidos com a imagem, esperando dias e passando por revisões, sendo que ela agora pode escrever um prompt e ter uma imagem gratuitamente em segundos? Talvez não exatamente do modo como ela desejava, mas próximo bastante para funcionar. Bom, uma IA pode gerar uma ilustração visualmente bonita, mas ela não entende contexto, propósito, nem identidade. Ela nunca entendeu, na verdade. Uma interação com a IA sempre resulta em um conjunto de informações que são comumente conectados ao que você escreveu. Tanto que é muito mais fácil você conversar com a IA sobre algo que é extremamente falado e discutido do que sobre algo que não é popular. Então, ela não pergunta qual é a alma de sua marca, o que esse mascote precisa transmitir, qual é o sentimento que ele deve despertar em quem vê. Um artista cria com intenção. Ele pensa no público-alvo, na aplicação prática da arte, se vai estampar uma camiseta, virar uma pelúcia, aparecer em um comercial, no estilo que representa melhor aquela ideia. Ele adapta, escuta, interpreta. Ele é um criador e não só uma ferramenta. E é importante deixar isso claro. Inclusive, em um vídeo muito legal do Gaveta sobre IA e Invencível, eles citam uma frase que fez todo sentido pra mim. Artistas criam, IAs geram. Claro, para usos rápidos, projetos pessoais ou orçamentos inexistentes, a IA pode parecer boa o bastante. Mas quando o objetivo é criar algo memorável, estratégico e verdadeiramente único, um artista continua sendo insubstituível. E aí existe um ponto muito importante nessa conversa. IA não precisa ser uma ameaça. Ela é uma ferramenta complementar, usada para acelerar processos criativos e não para substituir o artista. Vários ilustradores já usam IA para criar esboços iniciais, gerar referências de iluminação, testar composições de cenário, experimentar estilos novos. Ou até treinar a IA com suas próprias artes para usá-la para compor detalhes que dariam muito trabalho para serem feitos manualmente, e que ninguém iria realmente prestar atenção. Como artistas, a gente carrega uma bagagem de conhecimentos que nos permitem trabalhar em cima das artes com o uso de IA, consertando as limitações delas e gerando novos valores para aquilo. O mesmo vale para criadores de conteúdo. Em vez de passar horas no Photoshop, muitos agora conseguem montar artes rápidas para vídeos, posts e thumbnails, otimizando o tempo e energia para outras partes da produção. O segredo está em como se usa a IA e não no simples fato de usá-la ou não. Mas onde entra Pokémon nisso? Afinal de contas, isso ainda é um vídeo do Papo Monstro. Inclusive, se você não me conhece, considere se inscrever. E se você já é um monstro, não esquece de deixar o like para me ajudar. Recentemente recebemos uma surpresa que muita gente considerou maravilhosa, e ao mesmo tempo um insulto aos fãs da franquia Pokémon. Beast of Reincarnation, um jogo da Game Freak, foi anunciado trazendo consigo um trailer que mostra um jogo supostamente lindo. E, inclusive, algumas pessoas vieram falar comigo que esse anúncio tinha deixado o vídeo que eu trouxe sobre como a Game Freak é um dos problemas dos jogos de Pokémon defasado. E bom, eu ainda não vou colocar minha mão no fogo por um time C que apareceu do nada na Game Freak por conta de um trailer, que nem mostrou de fato muita coisa que não fossem as animações de CGI, afinal, a gente sabe como trailers enganam. Watch Dogs e Cyberpunk são um bom exemplo disso. Mas tudo bem, vamos assumir que a culpa é majoritariamente da Pokémon Company e dos seus prazos irreais de produção para tudo, jogos, animes, card game, etc. A gente sabe que por conta do último vazamento em massa da companhia, como os jogos são feitos, os processos que eles passam antes do início de uma produção, concept arts de personagens, locais, cenas, ideias e mais ideias que são pensadas, planejadas, investidas e de última hora descartadas. Processos esses que o uso da IA generativa seria capaz de promover resultados rápidos e principalmente uma redução de custos.
E calma lá, eu sei que nesse momento você deve estar pensando, ué Dutra, então você está dizendo que é para criar Pokémon usando IA? Isso não vai gerar Pokémon sem criatividade ou uns bichos esquisitos que nem o de Palworld? E não é isso. Como eu disse, o segredo está em como se usa a IA. Treinar a IA para gerar resultados auxiliares dá aos artistas mais velocidade em seus processos, inspirações e perspectiva. Como fazer o mesmo desenho ser gerado em poses diferentes e comportamentos para entender se ele funciona ou não. Criar as texturas das modelagens destes de uma forma em que um trabalho de dias dure horas, apenas necessitando que o criador faça ajustes ao invés de fazer algo do zero. E nesse caso, a tão apontada crítica com relação ao tempo de produção seria parcialmente melhorada. Inclusive, isso já vem sendo utilizado por outras empresas. A Ubisoft e a Naughty Dog, que por coincidência foram empresas que eu também já mencionei em outro vídeo sobre o assunto, já falaram abertamente do uso de IA em suas produções e como isso otimizou os resultados. E isso não se aplica apenas a imagens. Animações, sons, linhas de código de programação, a usabilidade da IA a cada dia evolui exponencialmente, de modo que seu auxílio se tornou multivetorial. Gerar cutscenes até diálogos sem a necessidade de dubladores em uma IA treinada já é possível. E ok, eu não vou dizer que eu apoio vozes geradas por IA, mas considerando o histórico de Pokémon e até os cry dos monstros, é uma possibilidade para gerar um diferencial. Até porque, como eu falei, Beast of Reincarnation apareceu com o time C na Game Freak, então já temos uma desenvolvedora sem tempo que nem sequer trabalha em um jogo com uma equipe inteira. A realidade é simples e inevitável. A inteligência artificial não tá chegando, ela já chegou. Nessa última semana eu tava viajando pro interior com um amigo e a gente tava tendo exatamente essa conversa. A gente cresceu escutando que o mercado da tecnologia era o futuro, e a real é que esse futuro, hoje, já é o nosso presente. Hoje ela já gera imagens, sons, animações, códigos e até textos completos. Já está presente em estúdios de games, produções audiovisuais, na publicidade, na educação e, claro, no conteúdo que você consome todos os dias. Tentar ignorar ou barrar isso é como tentar impedir uma maré com as mãos. E não é a primeira vez que a arte passa por uma ruptura tecnológica. Quando a fotografia foi inventada, disseram que os pintores iam desaparecer, que a pintura estava morta. E muitos de fato perderam espaço. Mas os que se adaptaram, os que exploraram a câmera como uma ferramenta artística, encontraram novas linguagens. A pintura não acabou, ela se transformou. O mesmo aconteceu com o cinema quando o CGI entrou em cena. No começo, o medo era que os efeitos digitais destruíssem a autenticidade das histórias. Mas hoje, o CGI não é só parte fundamental da indústria, como deu vida a universos que seriam impossíveis de filmar. O padrão é sempre o mesmo, a tecnologia muda as regras, e quem sobrevive é quem aprende a jogar com elas. Com a IA, a história vai se repetir. Sim, muita gente vai perder espaço. Isso é um reflexo do sistema que a gente vive. Um sistema que valoriza agilidade, volume e custo baixo acima de qualquer coisa. E isso é um problema estrutural, capitalista, que transforma a tecnologia em atalho em vez de ferramenta de liberdade. E eu não estou dizendo que é errado ou certo, apenas que é a realidade, por pior ou melhor que seja para algumas pessoas. Mas essa transformação não precisa ser o fim da linha, porque a IA, por mais poderosa que pareça, ainda precisa de direção, de contexto, de intenção. Ela não entende significado, ela apenas replica padrões. Você concorda comigo, não é, ChatGPT? Tá, beleza então. Um artista, por outro lado, entende o que está comunicando. Ele sente, ele interpreta, ele cria com propósito. E é aí que está a diferença. A IA pode gerar 10.000 variações de um Pokémon, mas só o artista vai saber qual deles tem a alma. Qual deles tem a ver com o tipo, com o bioma, com a cultura da região, com a proposta narrativa do jogo. Então a pergunta não é se a IA vai tirar empregos, porque ela vai. A pergunta é, o que você vai fazer com isso?
que for capaz de entender o potencial da IA e aprender a usá-la como uma extensão de suas habilidades, e presta atenção, cabeção, não como substituta, porque senão você para de pensar e seu cérebro vira uma batata, mas usando como auxílio, vai continuar sendo relevante. E no caso de Pokémon, isso pode ser a diferença entre mais um jogo apressado e que todo mundo vai criticar, ou algo realmente digno do peso que essa marca carrega. A gente já sabe que a Game Freak trabalha com equipes pequenas, com prazos absurdos, e que boa parte dos problemas dos jogos recentes vem justamente da correria e da falta de estrutura. Usar IA para acelerar os processos mecânicos, testar ideias rapidamente, gerar assets auxiliares e aliviar a carga dos artistas pode não só melhorar a qualidade dos jogos, como permitir que a equipe foque no que realmente importa, dar vida aos Pokémon, aos personagens, ao mundo. As pessoas vão criticar, sempre criticam, como fizeram recentemente com a Toei quando anunciou que vai sim usar IA nas suas produções para melhorar o processo de criação. Mas a IA pode ser a aliada que Pokémon precisa. Só que isso só vai acontecer se ela for usada com responsabilidade, com ética e principalmente com uma direção criativa humana. Porque no fim das contas, ferramentas não criam, pessoas criam, pessoas imaginam, pessoas que juntam conceitos distintos para formar algo novo. Ferramentas só ampliam o que já existe dentro de quem cria. E essa é a parte que nenhuma IA vai poder simular. Mas pode dar caminhos, como ajudar a analisar os novos designs de Pokémon e dizer se eles estão melhores ou piores, já que o senso humano parece bem diverso. Mas você pode conferir esse papo clicando na tela que está aparecendo aqui agora. No mais, não esquece do like, se inscrever no canal e comenta aí, você usa IA? Valeu!